Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Ximene, sou endocrinologista. Vou falar para vocês um pouquinho sobre o panhipopituitarismo, a pedido da Roberta Ladeira, da PAND. Então, vamos entender um pouquinho sobre isso. O panhipopituitarismo, o que é isso? Hipopituitarismo significa deficiência de hormônios da hipófise. E a nossa hipófise, ela produz vários hormônios, como, por exemplo, o ACTH, que é um hormônio que controla as adrenais. Ele produz o GH, que é o hormônio do crescimento, a prolactina, que é o hormônio que faz a mulher produzir leite para amamentar, o seu bebê. Além disso, a hipófise produz também o FSH e o LH, que são hormônios que controlam o funcionamento dos testículos e dos ovários. Além disso, a hipófise ela também armazena dois hormônios produzidos pelo hipotálamo, que são a ocitocina e a vasopressina, ou ADH. E também, por fim, a hipófise produz o TSH, que é o hormônio que controla a nossa tireoide. Então, quando a gente tem hipopituitarismo, significa que a gente tem a deficiência de um desses hormônios. Pode ser o TSH, o ACTH, o FSH e o LH, qualquer um desses hormônios produzidos pela adenohipófise, a gente vai dizer que tem hipopituitarismo. Então, se você tem, por exemplo, deficiência de TSH, você vai ter um hipotiroidismo de causa central. Se você tem deficiência de ACTH, você vai ter uma insuficiência adrenal secundária, tá? Que é por causa da hipófise. Se você tem a deficiência de FSH e LH, você vai ter uma coisa chamada hipogonadismo. Você não vai menstruar, se for mulher, e o homem vai ter testosterona muito baixa. E aí, quais são os sintomas do hipopituitarismo? Vai depender de qual hormônio que está afetado. Então, os sintomas podem variar muito. Se você tiver insuficiência adrenal, você pode ter muita fadiga, muito cansaço, ter perda de peso, fraqueza, pressão muito baixa. E os outros sintomas vão ser relacionados a cada hormônio que está afetado. E por que o nome pan-hipo? Pan significa tudo. Então, por definição, o panhipopituitarismo é quando você tem a deficiência de todos os hormônios da adenohipófise, ou, para alguns autores, quando você tem a deficiência de 2 ou mais hormônios hipofisários, entende? Então, qual é o grande problema do hipopituitarismo? Porque o hipopituitarismo, gente, muitas vezes ele não é diagnosticado, porque não faz parte das doenças comuns do dia a dia. São doenças mais raras, tá? Principalmente se for uma forma congênita ou se for adquirida de forma posterior. Então as pessoas têm dificuldade de fazer esse diagnóstico porque não é simples o diagnóstico. Você precisa saber interpretar os exames, tem que saber fazer a suspeita diagnóstica. A causa mais comum de hipopituitarismo adquirido vai ser o tumor de hipófise. E o tumor de hipófise, se ele não fizer uma alteração muito grave, como por exemplo uma dor de cabeça muito forte ou perda da visão que leve a pessoa a fazer uma ressonância, uma tomografia, muitas vezes a pessoa vai ficar com aquele tumor anos da vida dela, com várias deficiências hormonais e nem vai saber que tem. Isso é muito comum. Então, um grande desafio no hipopituitarismo, primeiramente, é saber reconhecer o diagnóstico, coisa que infelizmente não são todos os médicos que estão aptos a fazer. Por isso que endocrinologistas especialistas em hipófise são chamados de neuroendocrinologistas, que são as pessoas que se especializam em tumores, em problemas na hipófise, tá? E segundo é o tratamento. O tratamento é complexo porque dependendo da causa do seu hipopituitarismo, o tratamento é a reposição hormonal para o resto da vida. Isso é complexo porque se você tem a deficiência de vários hormônios, você vai ter que fazer várias reposições hormonais e uma interfere na outra. Então, a pessoa que tem hipopituitarismo, ela precisa de um acompanhamento para o resto da vida com o endocrinologista especialista em hipófise, que a gente chama de neuroendocrinologista, tá bom?